O Congresso Nacional aprova o orçamento para 2020. Os detalhes na reportagem de Afonso Marangoni. O Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira o orçamento da União para o ano que vem com valor total de 3 trilhões e 600 bilhões de reais. O salário mínimo passará dos atuais R$ 998 para R$ 1.031. O aumento de 3,31% representa apenas a correção pela inflação e vale também para os benefícios do INSS, como aposentadorias, pensões e auxílios-doença. Um dos pontos mais polêmicos do orçamento era o tamanho do fundo eleitoral para o ano que vem. Após um recuo do Congresso, diante da ameaça de veto do presidente Jair Bolsonaro a um valor maior, o montante reservado para financiar as eleições de 2020 ficou em 2 bilhões de reais. O texto prevê déficit nas contas públicas de até 124 bilhões de reais, 15 bilhões a menos do que em 2019. Em 2020 será a primeira vez que vai valer o chamado orçamento impositivo, com a execução obrigatória das emendas parlamentares de bancada. Ao comentar a questão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, disse que as emendas impositivas vão fazer as coisas acontecerem na ponta. É o primeiro orçamento do nosso país que se transforma em um orçamento impositivo. O Parlamento brasileiro, com essa dianteira que foi tomada esse ano, de fato recolocou o Parlamento com o seu poder constituído de fazer o orçamento, de fazer do parlamento este poder, e agora está aí um orçamento que é com certeza factível, é realizável. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, disse que o orçamento impositivo ajuda o governo a ter um Congresso mais responsável. Para o Brasil, é importante que nós tenhamos um orçamento aprovado e que seja executado e que não seja limitado, né, durante o ano pela vontade do Poder Executivo. Facilitar a vida do Executivo, porque a partir de agora ele vai ter uma relação, como que é o governo, de mais independência em relação ao parlamento, mas dando mais responsabilidade ao parlamento. Para investimentos, a previsão é de que o governo tenha disponível 121 bilhões e 500 milhões de reais. No projeto original, o Ministério da Saúde teria quase 130 bilhões de reais para 2020. No texto final, aprovado pelo Congresso, a área passou a contar com 135 bilhões. Já o Bolsa Família terá 29 bilhões e 500 milhões de reais. Agora, o orçamento segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Olha, em primeiro lugar, está certo a fala do presidente Rodrigo Maia em relação ao papel do Legislativo e do Executivo. O Legislativo legisla e cria o orçamento e o Executivo executa. Então, nesse aspecto, eu acho que é muito saudável isso. Quanto ao orçamento em si que foi aprovado, bom, o tema mais polêmico, óbvio, que são 2 bilhões de reais para financiar a campanha, um aumento em relação ao ano anterior, mas ainda assim menos do que aquele valor intencionado pelos parlamentares, de quase o dobro, chegando a 4 bilhões de reais. A ameaça de veto do presidente Jair Bolsonaro foi fundamental para o recuo do Congresso, ainda assim é um valor indecente, numa época em que todo mundo está tendo que contingenciar gastos, cortar na carne. Um destaque oferecido pelo Partido Novo pretendia reduzir ainda mais em 700 milhões de reais esse orçamento, foi vetado porque todo mundo se une ali na hora para atender aos seus próprios interesses. O déficit primário de 124 bilhões de reais ainda é muito alto, isso é antes do pagamento do serviço da dívida, de juros, mostra como ainda temos muito a fazer em termos de cortar gasto público e também o valor de investimento é muito baixo. Para todo o Brasil, um país continental como o nosso, com a infraestrutura capenga que temos, investir 100 e poucos bilhões é realmente ridículo. Ou seja, é preciso reduzir gasto público, gasto corrente, e é preciso trazer o setor privado para essa área de investimentos, é exatamente o que vem fazendo aí o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. É preciso privatizar as estatais, exatamente o que quer o ministro Paulo Guedes com o seu secretário Salim Matar, ou seja, o governo caminha na direção certa, mas ainda tem muito trabalho pela frente.